Nós interrompemos a nossa programação, a gente não ia gravar esse vídeo porque a gente nem sabia da existência desse filme. A gente só descobriu porque ele entrou no top 10 da Netflix e a gente foi ver do que se tratava e é muito chocante, então a gente queria falar com você a respeito. Estreou um filme nessa semana na Netflix chamado 365 DNI, que é um filme baseado num livro, pelo que eu entendi, pelas pesquisas rápidas que eu fiz antes de gravar este vídeo. E, bom, ele é um filme problemático do começo ao fim. Ele é quase um filme pornô. Isso a gente pode dizer logo de cara, é um filme bem forte no que diz respeito a essas cenas de sexo, mas é um filme problemático até não querer mais. Muita gente pode achar que a gente aqui do canal é muito puritano e não sei o que, mas a gente vai explicar as razões pelo fato do qual a gente não gostou deste filme e achou que é um desserviço, é realmente um desserviço até para o próprio audiovisual. Mas a gente vai explicar isso no decorrer do vídeo. Então, se você quiser saber a respeito, e também a nossa crítica a respeito deste filme, se é que é possível dar uma crítica, né? Mas, se você quiser saber, fique com a gente. Bom, a trama deste filme mostra uma mulher que tem aí, ela não é feliz no seu casamento, ela tem alguns desejos reprimidos e essas coisas todas, e essa mulher acaba sendo sequestrada por um chefe da máfia que faz com que ela fique presa, ele realmente sequestra ela e dá um período para ela de tempo, dá um ano para ela se apaixonar por ele. Ele promete para ela que não vai tocar nela enquanto ela não se apaixonar por ele. Mas tudo isso olhando de um ponto de vista da sociedade, né, isso é logicamente um abuso psicológico. No decorrer do filme há também muitas coisas que mostram, muitas sequências, muitas cenas que mostram abuso sexual, além do abuso psicológico. E bom, assim, tem gente que vai adorar o filme, tanto que ele tá no top 3 da Netflix e há um motivo para isso. É um filme que deixa 50 tons de cinza e todas as suas sequências no chinelo, né, no que diz respeito à força de suas cenas. É um filme que realmente é pesado, é quase explícito e é bem, né, bem forte mesmo. Muita gente tem argumentado de que o filme ele tem uma boa química entre os atores principais, né, entre essa mulher misteriosa e o chefe da máfia. Pode até ser, pode existir essa química, e eu não duvido que exista, porque são profissionais trabalhando, é uma história que está sendo contada, etc e tal. Acontece que o roteiro deste filme ele é quase criminoso, né, na forma com que ele trata as mulheres, ele objetifica a mulher de uma forma absurda. Mesmo que depois, no decorrer da história, esse cara vai se dobrando às vontades desta mulher e tal, então o filme no final deixa aquela coisa, mas no final é ele que se torna escravo das vontades dela e não sei o que. Isso, pra mim, pessoalmente, só deixa bem claro o quanto esse filme é problemático, porque é um filme que não tem como defender um filme que o cara literalmente sequestra a mulher e fala, você vai se apaixonar por mim por bem ou por mal. Não tem como defender. E há sempre a desculpa, né, de que, mas tem uma tensão sexual crescente entre eles estão realmente se apaixonando, ela tá ficando com ele ali e tá se apaixonando por ele, aí no fim das contas é ela que passa a mandar nele. Enfim, tudo isso é um realce de uma situação que não deveria acontecer, porque para começar o homem não devia fazer isso, né? Mesmo que seja numa história do audiovisual, uma história de cinema, uma história dentro de um filme, isso não deveria acontecer de forma nenhuma, porque acima de tudo o cinema também tem uma responsabilidade social de mostrar que as determinadas situações não são mais aceitáveis, nunca foram, e agora pior ainda. E acontece que este filme faz isso de uma forma bizarra. Toda a história do filme, que começa com esse sequestro e depois fica, de certa forma, tentando dar atenção para a mulher e fazer com que ela se empodere dentro da história, é tudo uma desculpa para mascarar os problemas sociais, os problemas que, assim, realmente falta palavra, porque é difícil. Mas além do próprio roteiro ser bastante problemático, né, nesse sentido, como eu falei, é um roteiro quase criminoso na forma com que trata as mulheres, de uma forma que elas parecem apenas ter que se submeter às vontades do homem. Depois eles fazem aquela jogadinha de empoderamento dela para poder mascarar esses problemas e dar uma vibe mais legal. O filme também é um filme brega, absolutamente brega. Você pega os 50 Tons de Cinza, por exemplo, que já é um filme bastante brega, e multiplica isso por várias vezes. Então você vai encontrar aqui um filme
que, assim, tudo é brega. A iluminação do filme é brega, parece realmente filmes pornográficos que passavam na Band, não pornográficos, semi-pornográficos, né, que passavam na Band de madrugada, Emanuele, essas coisas. Tem uma trilha sonora... tem uma trilha sonora breguíssima, é uma trilha sonora, assim, de dar dó, realmente, porque eles tentam usar aquelas músicas mais sensuais, essas coisas todas, pra tentar dar uma levantada na cena, pra ver se a cena melhora, pra ver se a cena fica mais sensual e não sei o que. E só faltou botar um Kennedy ali pra poder fazer isso, lançar aquelas músicas de motel. E basicamente, no que diz respeito à direção desse filme, é um terror, é horrível, né? Tipo, a forma com que se filma cenas de sexo, por exemplo, usando uns ângulos que não são comumente usados, não é cena explícita, mas parece, né? É quase isso. É feio, é feio. É uma direção bem feia, nesse caso. E aí a gente chega à nossa última parte dessa avaliação, que é as atuações, né? A gente tem o Michele Morrone, que é o cara que interpreta o chefe da máfia, neste caso, que é o cara que sequestra a mulher e faz com que ela se apaixone por ele, né? Obriga praticamente que ela se apaixone por ele. E é canastrão ao extremo, assim como o filme deseja, assim como é pedido pelo próprio roteiro, né? Ele precisa ser canastrão dessa forma, porque o personagem é canastrão, mal desenvolvido, unidimensional. Aí a gente tem também a Ana Maria Segluca, que interpreta a mulher, essa mulher misteriosa, que acaba tomando algumas atitudes meio que forçadas e acaba sendo, de certa forma, vítima dessa história. Mas ela tem zero carisma, é uma pessoa, assim, é uma pedra de carisma. Um chuchu tem mais carisma do que essa mulher. Enfim, o filme só tá fazendo sucesso porque tem cenas muito picantes, cenas que potencializam 50 tons de cinza, mas o filme é ruim, é um filme muito ruim, que ele romantiza assédio, que ele é um filme mal escrito, mal dirigido, mal atuado, mal produzido, né? Tipo, toda a produção, fotografia, direção de arte, de trilha sonora, tudo neste filme é ruim. Então, pra nós aqui é uma estrela, e olhe lá. E na real a gente só tá dando uma estrela pra esse filme porque o nosso novo sistema de notas, né, com as estrelas, não permite que a gente dê 0 estrelas. Mas se a gente pudesse, a gente daria. Porque se iguala a qualquer outro filme péssimo que a gente assistiu, é ruim, machista, e é, assim, inaceitável que um filme desse faça sucesso. Mas a gente conhece a nossa sociedade e sabe que as pessoas gostam desse tipo de filme, sensual e essas coisas todas. Logicamente vai ter um monte de gente defendendo o filme, e a gente entende isso porque é a opinião de cada um, mas na nossa opinião é um filme que poderia não existir facilmente, porque não faria falta. Bom, por hoje é isso, obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui, deixe seu comentário, bom ou ruim, se você gostou do filme pode deixar seus argumentos aqui, lembrando, sempre com respeito. Um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau!